O tema que eu escolhi falar hoje foi sobre os nossos pactos inconscientes. E o que é isso? Eu quero explicar e quero aprofundar um pouco nesse assunto para que a gente possa entender o quanto que nós fazemos alguns pactos ou muitos pactos inconscientes e que depois eles vão cobrar o seu preço por aquilo que nós fizemos. E para entrar nesse tema, eu vou falar de um conto da Clarice Pícola, que ela tem no livro dela Mulheres que Correm com os Lobos, e é um conto muito forte, muito impressionante e com uma carga muito grande de simbolismo e também uma carga de emoções, né? Quando a gente lê um conto, nós nos identificamos e ele costuma mexer conosco, e os contos que a Clarice Pícola coloca naquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, embora seja um livro voltado para as mulheres, ele é um conto que qualquer pessoa pode ler e trazer reflexões para si mesmo, e são reflexões extremamente profundas. A Clarice Pícola, fala dentro de uma visão junguiana, então todo o conto ele vai ser explicado dentro dessa visão junguiana. Então essa história é o seguinte: passa-se numa fazenda, numa vila, num lugar muito simples, onde os camponeses viviam. Um camponês vivia com a sua família, um camponês, a sua esposa e uma filha. Então eles viviam nesse lugar, e nesses lugares muito naturais, o trabalho ele é muito grande. Então as pessoas têm um trabalho diário muito grande, algo que todos nós, na nossa experiência de vida, temos um pouco deste cansaço do nosso trabalho e de viver, dessa coisa cotidiana, do dia a dia, que vai exaurindo algumas pessoas, e nós todos passamos por essa experiência. Então essa família, eles viviam no campo. Então esse camponês, ele tinha aquelas atividades normais e diárias de um camponês. Ele tinha que arar a terra, ele tinha que remover a terra, ele tinha que plantar, ele tinha que colher, e todos eles envolvidos naquela atividade ali. E tinham uma vida muito simples, sem dinheiro, sem ostentação, viviam da terra, viviam daquilo que plantavam, comiam daquilo que plantavam, e mostrava o conto começa com esta vida, com essa sensação de falta de perspectiva, porque as pessoas estão ali vivendo aquela vida simples e meio submetidas àquele trabalho difícil, pesado, aquela labuta diária. Então aparece neste campo uma pessoa que destoava daquela situação, que é uma pessoa muito bem vestida, um homem muito arrumado, muito elegante, e ele se apresenta para este camponês e diz para ele: nossa, né, sua vida é muito pesada, muito difícil, eu poderia te oferecer tudo o que você quiser, se você fizer um trato, um pacto comigo. Você me dá aquilo que está atrás do seu moinho, em troca de uma vida muito mais tranquila, de uma vida muito melhor, sem esse trabalheiro que você está tendo. E aí aquele camponês, ele pensa e reflete: mas o que tem atrás do meu moinho que é tão valioso? Ele pensa: é um pé de maçã. Ela está florida, ela vai dar maçãs daqui a pouco, mas tudo bem, eu posso trocar este pé de maçã por isso que ele está me propondo, de que é uma vida mais tranquila, de uma vida menos trabalhosa. Então ele aceita esse pacto. Ele fala: ok, eu troco aquilo que está atrás do meu moinho por uma vida mais tranquila. Observe esse pacto. E aí, na mesma hora em que ele faz esse pacto com esse desconhecido, a vida dele se transforma da água para o vinho. Então ele que era um homem mal vestido, com aquelas roupas simples, a esposa dele também uma mulher simples, a casa era uma casa simples, imediatamente tudo aquilo se transforma. E ele deixa de ser aquele camponês, aquele homem do campo, aquele homem simples, e imediatamente as roupas dele se transformam e ele se torna um homem elegante, um homem bem vestido. E ele olha para a casa dele à distância e vê que a casa dele também se transformou numa casa muito mais sofisticada, quase numa mansão.
E aí quando ele vê, ele vai correndo para encontrar com a mulher dele, e a mulher dele também vem ao encontro dele, e a mulher dele diz para ele: marido meu, o que aconteceu? Que os meus cabelos todos desgrenhados e meus cabelos todos ressecados pelo sol, eles de repente estão cabelos bonitos e sedosos, e aí ela estava com uma trança e com o cabelo preso num coque. E o que aconteceu com a nossa despensa, que era uma despensa simples e agora está cheia de iguarias? O que aconteceu com a nossa casa, que a nossa casa simples se transformou numa casa luxuosa? Aí ele responde para a mulher: mas minha querida esposa, é que passou por aqui um homem desconhecido e ele me fez uma proposta. E a proposta era: eu te dou tudo isso em troca do que está atrás do moinho. Então eu raciocinei e disse: mas o que tem atrás do meu moinho é um pé de maçã. E que problema tem eu trocar um pé de maçã por tudo isso que ele está me dando? Aí a mulher dele começa a chorar. E a mulher dele diz para ele: marido meu, você está enganado. O que está atrás do nosso moinho, na hora que esse desconhecido passou aqui, não era o pé de maçã, mas era a nossa filha de 15 anos. E era sobre a filha de 15 anos que aquele desconhecido trocou. Então, o que acontece nessa história? A pessoa faz um pacto com um desconhecido que ele não conhecia e ele trocou coisas que ele confundiu. Ele trocou também um desconhecido por algo que ele queria. Então ali, depois que o conto se desenrola, e o conto ele é enorme, ele é um conto cheio de outros simbolismos, mas eu vou ficar nessa parte do conto aqui. Às vezes a gente conta depois o resto. Mas essa parte do conto, ele mostra um engano crucial, vital, porque ele pensou que ele estava trocando apenas uma coisa, um pé de maçã que não tinha muito valor, por alguém que também ele não conhecia e que ele não sabia quem era direito, e que no final do conto mostra ser o demônio, ou seja, o aspecto destrutivo da nossa psique. Então, o que é o demônio em termos simbólicos? É um lado destrutivo do nosso psiquismo, involutivo, que não está trabalhando a favor da nossa evolução. São aspectos nossos internos que nós ali são partes atrativas, que têm um poder de atração, que nos interferem e que ali eles estão funcionando como aspectos não evolutivos, que não estão trabalhando a favor da evolução da sua consciência, e sim do contrário. Então vamos entender essa parte aqui do conto e onde isso nos impacta. O que acontece aqui? Que trato que nós podemos fazer inconsciente como este desse camponês? Quais são os aspectos que nós fazemos trocas e que, na verdade, a gente pensa que esta troca é uma troca boa para nós, porque foi isso que ele pensou? Se eu trocar isso, eu ganho algo que imediato é bom. Então, ele troca algo que aparentemente, imediatamente modificou a história dele. Então, ele sai de um lugar trabalhoso para um lugar de mais facilidade. Preste atenção nisso. Ele sai de uma coisa bem trabalhosa por uma coisa aparente de facilidade. Então, ele abre mão de um trabalho, de uma labuta que ele acha cansativo, que ele acha improdutivo, ou que ele acha que não está dando resultado nenhum, e ele procura uma questão, uma solução mais fácil para os problemas dele. Então, esse é um aspecto daquela motivação que fez com que ele fizesse esse pacto, sem sequer analisar que pacto era esse, que de fato estava lá atrás do moinho, que homem era esse, que tipo de relação clara estava acontecendo. Então, nesses nossos pactos inconscientes, estão ali estes elementos. Uma situação que nós não queremos pagar o preço. E o que significa não querer pagar o preço? É não fazer aquilo
que estava no destino daquele camponês, né? No trabalho da vida dele, no estilo de vida que ele tinha, que era uma vida de sacrifícios. Então, vamos falar de sacrifícios. Então, quais são os nossos sacrifícios no sentido da palavra, no sentido real da palavra, de um sagrado ofício que cabe a todos nós fazer para que a gente consiga algo e que a gente quer se livrar disso? Ali tem uma ilusão de salto que a gente pode dar um salto e conseguir algo mais fácil, sendo que as coisas têm seus próprios percursos e a gente precisa pagar o preço. Então essa palavra pagar o preço, ela precisa ser muito bem compreendida, porque não estou falando de preço financeiro, às vezes até envolve isso, mas pagar o preço do nosso comprometimento, pagar o preço da nossa dedicação, pagar o preço do nosso tempo, pagar o preço do risco daquilo que nós queremos fazer e construir na vida. Então, quando você tem uma meta e um destino e que você quer chegar lá, quando você tem um desejo de fazer alguma coisa, então sempre a gente vai ter que pagar um preço. Poucas coisas vêm como uma sorte, e essas coisas que vêm como sorte, elas são algo que está ali programado na sua vida, como uma sorte mesmo, que então elas não devem ser pensadas e nem esperadas, porque elas podem aparecer. Eu posso ganhar na loteria, por exemplo, mas não tem como considerar isso como uma meta ou a minha vida ser baseada numa expectativa de que eu vou ganhar um dinheiro fácil e que ali a minha vida vai mudar por causa disso. Então, muitas pessoas têm essa ilusão e constroem um argumento interno, constroem uma narrativa e constroem até um jeito de caminhar na vida baseado nesse tipo de ilusão. Por quê? Não querem pagar o preço do trabalho ou do sacrifício ou do dia a dia ou dessas tarefas que lá naquele conto mostra muito bem. Não estou dizendo que é fácil pagar o preço, mas quando a gente começa a pensar sobre isso, qual é a troca que nós estamos fazendo, quais são os pactos inconscientes, o que está verdadeiramente em jogo, o que a gente precisa tomar consciência do que está verdadeiramente em jogo. O que está verdadeiramente em jogo quando eu abro mão de determinadas coisas? Na balança, é esta conta que a gente precisa fazer. É clarear essa conversa com o demônio. Porque toda hora tem uma proposta dentro da nossa cabeça. De abrir mão daquilo que você deseja por causa de algo. Mas que algo é esse que você está abrindo mão? E que você está achando às vezes que é só uma macieira?